O que a sua dor está tentando lhe ensinar? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que pode parecer estranha à primeira vista. Uma ideia clássica do poeta Khalil Gibran sobre a dor. É uma visão que bate de frente com quase tudo que a gente pensa hoje em dia e que nos força a repensar uma das experiências mais universais da vida. Para entender o ponto do Gibran, primeiro a gente precisa ver um conflito fundamental. De um lado, o nosso objetivo moderno, buscar uma vida de conforto, uma vida de prazer. Do outro, o objetivo clássico, buscar uma vida com significado, com crescimento. Essa diferença de alvo que muda completamente o jeito como a gente encara a dor. Então, vamos começar pelo nosso mal-entendido sobre a dor. Olha, na nossa cultura, a dor é quase sempre tratada como um erro, sabe? Um defeito de fabricação do sistema que precisa ser consertado, ou melhor, eliminado o mais rápido possível. E o motivo é bem simples. O nosso grande objetivo cultural se tornou o conforto. E essa busca pelo prazer está tão enraizada que ela aparece até no jeito como a gente se cumprimenta. Pensa só. Antigamente, existia namastê, que quer dizer algo como o divino em mim saúda o divino em você, ou shalom, salam, desejando paz. E hoje em dia, a gente se conhece e diz muito prazer. O prazer virou o nosso ideal máximo, a melhor coisa que a gente pode desejar para o outro. E claro, essa mentalidade foca no conforto e molda totalmente a nossa reação quando o sofrimento aparece. Quando uma dor bate, seja física ou emocional, qual é o primeiro impulso? Anestesiar, remover, fugir. É muito raro parar e se perguntar, peraí, qual é o propósito disso? O que eu posso aprender com essa dor para crescer? E é exatamente aqui que a visão do Gibran entra e vira o jogo. E se a dor não for um erro? E se, na verdade, ela for um ingrediente essencial, um catalisador poderoso para o nosso desenvolvimento? Vamos explorar essa ideia de ressignificar a dor, de enxergá-la como uma força de expansão. Essa frase de Gibran é a metáfora central de tudo. Pensa numa semente. Para ela poder germinar e virar uma árvore, a casca dela precisa se romper. É um processo que, de fora, parece violento, mas é absolutamente essencial. Gibran está dizendo que a dor funciona do mesmo jeito. Ela quebra a casca da nossa compreensão limitada, abrindo espaço para que algo novo, algo muito mais profundo, possa finalmente nascer. A filosofia clássica tem um nome para isso: obstáculo positivo. É uma ideia que vai contra a nossa intuição, mas é fundamental. Pensa bem, é o atrito entre o sapato e o chão que nos permite andar. É o contato com os germes que fortalece o nosso sistema imunológico. Da mesma forma, são os obstáculos da vida que fortalecem o nosso caráter. Sem resistência, não existe movimento, não existe força, não existe crescimento. E esse processo de crescimento geralmente segue um padrão. A nossa tendência natural é ficar parado, na inércia, no conforto. A gente se acomoda num certo nível de vida, até que a vida apresenta um obstáculo, um muro. A dor de continuar insistindo no mesmo caminho fica simplesmente insuportável. E é aí, nesse momento, que a dor nos força a olhar para cima, a buscar uma nova saída, uma solução que está no nível de consciência mais elevado. Ela nos empurra para subir a escada. Isso nos leva à terceira parte da nossa análise. Quando a dor chega, ela nos coloca diante de uma escolha fundamental, uma verdadeira bifurcação no caminho. E essa escolha vai definir se a gente vai estagnar, ficar preso no sofrimento, ou se vamos usar essa energia toda para crescer. A decisão é nossa. O primeiro caminho, que é o mais comum, é a armadilha da culpa. A gente começa a procurar um culpado externo. Pode ser outra pessoa, as circunstâncias, o governo, não importa. Isso até dá um alívio momentâneo, uma falsa sensação de justiça. Mas no fim das contas, nos tira todo o poder de agir. Porque se a culpa é do outro, então é o outro que tem que mudar. E a gente fica ali paralisado, só esperando. Já a segunda opção é a saída de verdade, embora seja mais difícil, usar a própria vontade. É chamar para si a responsabilidade não pela causa do problema, mas pela solução dele. É essa determinação interna, essa vontade, que é a única força capaz de quebrar as grades de qualquer prisão. E para a vontade não existe substituto. A virada de chave está aqui. A pergunta "quem causou isso?" prende a nossa mente no passado, na busca por culpa. O crescimento de verdade só começa quando a pergunta muda para como eu vou sair disso, uma pergunta focada no futuro. A origem do problema perde a importância, o que importa de verdade é a decisão de superá-lo. E é vital entender isso. A dor é um convite para o crescimento, não uma obrigação. A gente sabe que muitas pessoas que sofrem não se tornam mais sábias, pelo contrário, se tornam mais amargas.
A dor é como uma alavanca. Alguns usam essa alavanca para se impulsionar para cima e outros acabam esmagados por ela. E finalmente chegamos na quarta e última parte que amarra todas essas ideias. Para conseguir aceitar a dor como um catalisador, a gente precisa partir de uma premissa fundamental: a confiança de que a vida não é um caos aleatório, mas sim um cosmos ordenado, que tem um propósito por trás de tudo. É como aceitar as estações da natureza. Ninguém briga com o inverno, certo? A gente se adapta, se agasalha, sabendo que ele é uma fase necessária para que a primavera possa chegar. Os invernos da vida, esses períodos de dor e recolhimento, são igualmente essenciais para que algo novo possa ser semeado dentro da gente. E aqui tem uma ideia muito poderosa. Um problema só nos atinge porque ele está, de alguma forma, na nossa altura. Se ele fosse muito maior ou muito menor, ele simplesmente passaria batido, a gente nem notaria. Ter problemas, então, não é um sinal de fraqueza. É um sinal da confiança que a vida deposita na capacidade de cada um de superá-los. É quase como um atestado de força em potencial. Gibran nos pede, então, para confiar nesse processo. A dor é esse remédio amargo que o nosso médico interior, que é a sabedoria da própria vida, nos receita para curar alguma limitação, algum eu doente. A cura pode até ser difícil, mas ela é guiada por uma inteligência maior que, no fundo, busca sempre o nosso bem. E para a gente pensar, fica aqui uma reflexão provocadora. E se as maiores dores que sentimos não forem injustiças aleatórias do destino? E se elas forem, na verdade, a resposta exata para uma necessidade profunda de evolução da nossa alma? E se, em algum nível, cada um de nós tenha pedido por esses desafios, por saber que eram os únicos capazes de nos levar para o próximo degrau? E para fechar, a pergunta se volta para uma reflexão individual. Em vez de perguntar por que eu, talvez a pergunta mais poderosa e produtiva seja: o que esta dor está tentando me ensinar? Qual é a concha que ela está, neste exato momento, tentando quebrar? A resposta para essa pergunta pode ser o início de um nível completamente novo de compreensão. Curta, compartilhe e siga o canal se faz sentido na sua vida.